Boa tarde a todos, vereadores, vereadoras. Havendo o número legal de vereadores, invocando a proteção de Deus, declaro aberto a presente sessão extraordinária virtual, nesse dia de hoje, 25 de março, conforme percetua o regimento interno dessa casa. Solicito ao nobre secretário, vereador Fábio Júnior, para que faça a leitura do expediente. Projeto de lei número 23 de 2020, autor executivo municipal. Reconhece a calamidade pública municipal, convalida as medidas disciplinadas no decreto municipal número 20 de 19 de março de 2020, autoriza a prorrogação de vencimento de dívidas de natureza tributárias e não tributárias no exercício 2020, dispõe sobre a contratação temporária de pessoal e da outras providências. Artigo 1º. É reconhecido o estado de calamidade pública municipal em razão da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, o Covid-19, declarado por meio do decreto municipal número 20 de 19 de março de 2020. Artigo 2º. Fica integralmente convalidados as medidas disciplinadas no decreto municipal número 20 de 19 de março de 2020 para todos os efeitos legais e jurídicos. Artigo 3º. O reconhecimento de que trata essa lei é feito também para fins de disposto no artigo 65 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, notadamente, 1. Para as dispensas do atingimento dos resultados fiscais previstos na Lei Municipal número 2077, de 7 de agosto de 2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2020. 2. Para efeitos da limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o artigo 9º da Lei Complementar número 101 de 2000. Artigo 4º. Fica autorizada a prorrogação dos vencimentos de dívidas vincendas de natureza tributária e não tributária no exercício de 2020. Inciso 1º. As novas datas de pagamento serão fixadas em calendário do Poder Executivo, a ser publicado por meio de decreto. Inciso 2º. O disposto no caput desse artigo não se aplica às dívidas vencidas, escritas em dívida ativa ou não. Inciso 3º. O pagamento das dívidas na forma do caput do inciso 1º desse artigo não exige a aplicação de consectários legais, como atualização monetária, juros e multa mora. Artigo 5º. Fica o município autorizado a contratar profissionais na área da saúde em caráter temporário, em razão do excepcional interesse público, para suprir as necessidades decorrentes da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, o Covid-19, conforme projetos específicos. Artigo 6º. Fica autorizada a prorrogação dos prazos para cumprimento de obrigações perante o município, assumidas por produtores rurais e empreendimentos privados no âmbito de programas de desenvolvimento econômico pelo prazo de duração da calamidade pública reconhecida por essa lei. Parágrafo único. Fica delegado ao Poder Executivo a definição de novos prazos, bem como a formalização dos serviços dos respectivos adiamentos contratuais. Artigo 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar por decreto eventuais medidas que se façam necessárias em caráter de urgência. Artigo 8º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Exposição de motivos. Senhores vereadores, considerando que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos ao acesso universal e igualitário, as ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação na forma do artigo 196 da Constituição da República, considerando a emergência da saúde pública da importância nacional declarada pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em razão do novo coronavírus,
considerando a Lei Nacional número 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019, considerando a portaria número 188, de 4 de fevereiro de 2020, que declara a emergência em saúde pública de importância nacional em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus, considerando a portaria número 356, de 11 de março de 2020, também do Ministério da Saúde, que regulamenta e especializa a Lei número 13797 de 2020, estabelecendo medidas para o enfrentamento da emergência em saúde pública, considerando que o Estado do Rio Grande do Sul publicou o decreto número 55.115 de 13 de março de 2020, dispondo sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio do vírus no âmbito estadual, considerando que o Estado do Rio Grande do Sul publicou o decreto número 55.128, de 19 de março de 2020, declarando estado de calamidade pública em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul, considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença no município. Dessa forma, envia a presente proposta em regime de urgência, confiante na sua aprovação nos termos do artigo 51 da Lei Orgânica. Xangri-Lá, 23 de março de 2020, Silon Rodrigues da Silveira, Prefeito Municipal. Essa foi a leitura do projeto número 23 de 2020. Coloco em apreciação a dispensa da ata anterior e também dos pareceres das comissões. Os vereadores que concordam se manifestem através do áudio, dando a sua opinião, concordando ou não. Vereador Fábio Júnior, sim, concordo. Vereador Jorge Nicolau, sim, concordo. Vereador Cleomar, sim, concordo. Vereador Frederico, sim, concordo. Projeto de Lei 23 de 2020. Vereador Valmir Dallagnol, sim, concordo. Vereadora Luzia Neto, concordo. Vereador Anildo João Venério, concorda. Coloco também em discussão a opinião de cada colega vereador, da vereadora, sobre a dispensa da segunda leitura de todos os projetos. Qual seria a sua opinião? Sim, concordo. Vereador Fábio. Vereadora Luzia, concordo. Por mim, pode ficar dispensada a segunda leitura de todos os projetos. Jorge Nicolau, concordo. Fechou. Pode falar. O vereador Anildo João Venério concorda. Vereador Frederico, concordo com a dispensa da segunda leitura dos demais projetos e do projeto 23. Vereador Cleomar, concorda. Vereador Sérgio Tadeu dos Santos, também concordo. Vereador Sérgio Tadeu, sim, também concordo. Conforme a manifestação de cada colega que se manifestou por áudio nessa sessão extraordinária virtual, está dispensada a segunda leitura de cada projeto. Está em discussão o projeto de lei 023/2020. Nada a discutir. Não havendo quem queira discutir o projeto de lei 023/2020, oriundo do Executivo Municipal, eu, como presidente, coloco em votação. O vereador e a vereadora que concordar, manifeste através do áudio o seu voto. Vereador Sérgio Tadeu dos Santos, sim, sou favorável ao projeto. Vereadora Luzia, aprova o projeto. Vereador Jorge Nicolau, favorável ao projeto. Vereador Fábio Júnior, favorável ao projeto.
Vereador Cleomar, sim. Favorável ao projeto. Vereador Valmir Dallagnol, favorável ao projeto. Eu, vereador Anildo Jovenélio, sou a favor do projeto 023. Vereador Frederico, favorável ao projeto. Eu, na posição de presidente, declaro aprovado o presente projeto 023 por unanimidade. Os vereadores que votaram via internet, dando o seu voto virtual através de áudio. O projeto 23 está aprovado por unanimidade. Peço ao nobre secretário, vereador Fábio Júnior, para que faça leitura do projeto de lei 024/2020. Projeto de lei número 024 de 2020, autor executivo municipal. Altera dispositivos da lei número 2109 de 17 de dezembro de 2019, que autoriza o Poder Executivo a contratar servidores temporariamente para a Secretaria de Saúde. Artigo 1º. Fica alterado o inciso 1 do artigo 1º da Lei número 2109 de 17 de dezembro de 2019, que passa a vigorar com a seguinte redação: fica o Poder Executivo autorizado a contratar temporariamente servidores para a Secretaria de Saúde, de acordo com o artigo 234 do Regime Jurídico dos Servidores. 1. Pelo período de até 12 meses a contar da assinatura do contrato. Quantidade 2, cargo função auxiliar de serviços gerais, padrão 7. Quantidade 4, cargo enfermeiro, padrão 24. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Exposição de motivos. Considerando que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República, considerando a emergência da saúde pública na importância nacional declarada pela Organização Mundial de Saúde em 30 de janeiro de 2020, em razão do novo coronavírus, considerando a Lei Nacional número 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, responsáveis pelo surto de 2019. Considerando a portaria número 188, de 4 de fevereiro de 2020, que declara a emergência em saúde pública de importância nacional em decorrência de infecção humana pelo novo coronavírus e 2019, considerando a portaria número 356, de 11 de março de 2020, também do Ministério da Saúde, que regulamenta e operacionaliza a Lei número 13.797 de 2020, estabelecendo medidas para o enfrentamento de emergência em saúde pública. Considerando que o Estado do Rio Grande do Sul publicou o decreto número 55.115, de 13 de março de 2020, dispondo sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio do vírus no âmbito estadual. Considerando que o Estado do Rio Grande do Sul publicou o decreto número 55.128, de 19 de março de 2020, declarando estado de calamidade pública em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul. Considerando que a situação demandada, o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença no município. Dessa forma, envia a presente proposta em regime de urgência, confiante de sua aprovação, nos termos do artigo 51 da Lei Orgânica. Xangri-Lá, 23 de março de 2020, Silon Rodrigues da Silveira, Prefeito Municipal. Conforme leitura do nobre secretário vereador Fábio Júnior do projeto 024/2020, coloco em discussão para cada colega vereador. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Vereador Fábio Júnior a favor do projeto 024 de 2020. Eu, vereador Sérgio dos Santos, sou totalmente favorável ao projeto 024. Eu, vereador Anildo Jovenélio, sou a favor do projeto de lei 024.
Vereador Frederico, favorável ao projeto de lei número 24 de 2020. Vereadora Luzia, a favor do projeto de lei 024 de 2020. Vereador Cleomar, favorável ao projeto 24 de 2020. Vereador Jorge Nicolau, favorável ao projeto 024 de 2020. Vereador Valmir Dallagnol, favorável ao projeto 024 de 2020. Conforme votação virtual de cada colega, vereadores dessa casa, a sua opinião ao projeto 024 foi por unanimidade a sua apreciação. Eu, como presidente, declaro aprovado por unanimidade. Convido o senhor secretário, vereador Fábio Júnior, para que faça a leitura do projeto de lei 025/2020. Projeto de lei número 025 de 2020, autor executivo municipal. Altera dispositivo da lei número 2100 de 22 de novembro de 2019, que autoriza o Poder Executivo a contratar servidores temporariamente para a Secretaria de Saúde. Artigo 1º. Fica alterados os incisos 2 e 3 do artigo 1º da lei número 2100 de 22 de novembro de 2019, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. 2. Pelo período de até 12 meses a contar da assinatura do contrato. Quantidade: 2. Cargo e função clínico geral, padrão 24. 3. Pelo período de até 12 meses a contar da assinatura do contrato. Quantidade: 5. Cargo e função técnico e enfermagem, padrão 20. Quantidade: 2. Técnico de radiologia, padrão 14. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Exposição de motivos. Considerando que a saúde é um direito de todos, dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visam a redução do risco de doenças e de outros agravos, ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação na forma do artigo 196 da Constituição da República. Considerada a emergência em saúde pública de importância nacional declarada pela Organização Mundial de Saúde em 30 de janeiro de 2020, em razão do novo coronavírus. Considerando a Lei Nacional número 13.979, de 6 de janeiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública, decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. Considerando a portaria número 188, de 4 de fevereiro de 2020, que declara emergência em saúde pública de importância nacional em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus. Considerando a portaria número 356, de 11 de março de 2020, também do Ministério da Saúde, que regulamenta e operacionaliza a Lei número 13.797 de 2020, estabelecendo medidas para enfrentamento da emergência em saúde pública. Considerando que o Estado do Rio Grande do Sul publicou o decreto número 55.115, de 13 de março de 2020, dispondo sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio do vírus, no âmbito estadual. Considerando que o Estado do Rio Grande do Sul publicou o decreto número 55.128, de 19 de março de 2020, declarando estado de calamidade pública em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul. Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença no município. Dessa forma, envia a presente proposta em regime de urgência, confiante na sua aprovação, nos termos do artigo 51 da Lei Orgânica. Xangri-Lá, 23 de março de 2020, Silon Rodrigues da Silveira, Prefeito Municipal. Conforme leitura pelo primeiro secretário dessa casa, vereador Fábio Júnior, leitura do projeto de lei 025/2020, coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Assim, o voto de cada vereador através do áudio. Eu, vereador Anildo Jovenélio, sou a favor do projeto 025.
Sim, eu, vereador Sérgio dos Santos, concordo plenamente, voto favorável ao projeto 025. Vereador Frederico, favorável ao projeto de lei 025 de 2020. Vereador Jorge Nicolau, favorável ao projeto de lei 025 de 2020. Vereador Cleomar, projeto 25/2020, sim. Vereador Valmir Dallagnol, sou favorável ao projeto 025 de 2020. Vereadora Luzia, favorável ao projeto de lei 025 de 2020. Vereador Fábio Júnior, favorável ao projeto de lei número 025 de 2020. Assim como a votação através do áudio, favorável todos os colegas vereadores ao projeto 025/2020. Eu, na posição de presidente, declaro aprovado por unanimidade. Convido o senhor secretário, vereador Fábio Júnior, para que faça a leitura do projeto de lei 026/2020, oriundo do Executivo Municipal. Leitura do projeto de lei número 26 de 2020. Autor Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a contratar servidores temporariamente para a área da saúde, para a Secretaria da Saúde. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar temporariamente servidores para a Secretaria da Saúde pelo período de até 12 meses, de acordo com o artigo 234 do Regime Jurídico dos Servidores. A quantidade 7, cargo e função enfermeiro padrão 24. Quantidade 5, enfermeiro ESF padrão 24. Quantidade 14, técnico em enfermagem 20. Artigo 2º. As contratações de que trata o artigo 1º deverão seguir a ordem de classificação do concurso público número 01 de 2016. Parágrafo único. Os cargos não constantes no edital do referido concurso ou pendentes de fase classificatória deverão seguir a ordem de classificação por meio do processo seletivo simplificado. Artigo 3º. Farão jus aos servidores contratados por essa lei facultativamente ao Vale Alimentação, previsto na Lei nº 1373 de 2010. Artigo 4º. As contratações são emergenciais, com respaldo no artigo 9º do artigo 37, no inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 5º. As despesas com as contratações serão suportadas por dotações orçamentárias das respectivas secretarias contratantes. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Exposição de motivos. Senhores vereadores, o presente projeto de lei visa solicitar autorização legislativa para realizar contratação temporária de 7 enfermeiros, 5 enfermeiros SF e 14 técnicos de enfermagem pelo período de até 12 meses para atender às necessidades de excepcional interesse público da Secretaria de Saúde, consoante o disposto no artigo 233,3 da Lei 419 de 90. Considerando que a saúde é o direito de todos e dever Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas que visam e reduzem o risco de doença e de outros agravos ao acesso universal e igualitário às ações para sua promoção, proteção e recuperação na forma do artigo 196 da Constituição da República. Considerando a emergência em saúde pública de importância nacional declarada pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020 em razão do novo coronavírus. Considerando a Lei Nacional número 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência da saúde pública decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019. Considerando a portaria número 188, de 4 de fevereiro de 2020, que declara a emergência em saúde pública de importância nacional em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus. Considerando a portaria número 356, de 11 de março de 2020, também do Ministério da Saúde, que regulamenta e operacionaliza a Lei nº 13.797 de 2020, estabelecendo medidas para o enfrentamento de emergência em saúde pública. Considerando que o Estado do Rio Grande do Sul publicou o decreto número 55.115, de 13 de março de 2020, dispondo sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio
do vírus no âmbito estadual. Considerando que o Estado do Rio Grande do Sul publicou o decreto número 55.128, de 19 de março de 2020, declarando estado de calamidade pública em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul. Considerando que a situação demanda o emprego urgente das medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença no município. Dessa forma, envia a presente proposta em regime de urgência, confiante de sua aprovação, nos termos do artigo 51 da Lei Orgânica. Xangri-Lá, 23 de março de 2020, Silon Rodrigues da Silveira, Prefeito Municipal. Está em discussão o projeto de lei 026/2020. Não havendo quem queira discutir o projeto 026/2020, coloco em votação. Eu, vereador Anildo João Venério, sou a favor do projeto de lei número 026 de 2020. Eu, vereador Sérgio dos Santos, sou favorável ao projeto. Vereadora Luzia, a favor do projeto 026 de 2020. Vereador Jorge Nicolau, favorável ao projeto de lei 026 de 2020. Vereador Cleomar, favorável ao projeto 26 de 2020. Vereador Valmir Dallagnol, sou favorável ao projeto 026 de 2020. Vereador Fábio Júnior Ramos, favorável ao projeto de lei número 26 de 2020. Vereador Frederico, favorável ao projeto 26 de 2020. Conforme votação dos nobres colegas vereador, através do veículo internet, o projeto 026 foi aprovado por unanimidade. E eu, como presidente desta casa, declaro aprovado por todos os colegas vereadores. Eu, vereador Valdir Roxo, quero deixar aqui meus agradecimentos a todos os colegas vereadores, a vereadora, que apesar dessa casa legislativa estar de recesso no período do mês de março, atendeu um pedido da Secretaria da Saúde e do Prefeito Municipal, o anseio da comunidade para essa sessão extraordinária no dia de hoje, para aprovação dos projetos 023, 24, 25 e 26. Um decreto do Executivo sobre a pandemia e os demais, tudo na área da saúde do nosso município. Quero agradecer mais uma vez aos colegas pela compreensão, que entenderam que é uma necessidade. A casa está de parabéns pela forma que tem executado os trabalhos. Dizer também que essa sessão extraordinária foi convocada através da portaria 061/2020 e assim decorreu os trabalhos dessa sessão extraordinária virtual, somente com a presença da presidência, que sou eu, e também do vereador Anildo João Venério, que ficou, protegido à distância e deu também aqui o seu voto favorável a todos os projetos. Mais uma vez, os meus agradecimentos, e quero frisar que essa sessão extraordinária virtual nós fizemos aqui na Casa Legislativa, na chamada Casa do Povo. Em função da pandemia do coronavírus, não é aconselhável aglomeramento de pessoas e assim entendemos que os colegas vereadores poderiam dar o seu voto lá mesmo nas suas casas, porque estão todos de quarentena. Um abração a todos, uma boa tarde e que Deus abençoe a todos.
Assim, depois dos agradecimentos, reconhecimento, declaro encerrada a presente sessão extraordinária virtual no dia 25 de março de 2020 e assim também convoco para a sessão ordinária no dia 6 de abril do corrente ano, aqui no plenário dessa casa, no horário regular, às 19 horas. Um abraço a todos.